mas aqui é lugar de encontro, né? Então, essa história de não precisar estar nesse lugar, tudo bem que a gente entende que aqui não é igreja, é um galpão, não tem como, ninguém é igreja sozinho. Aqui é o lugar do corpo se encontrar. Que bom que você veio. Aqui é lugar de comunhão. Aqui é muito mais lugar de se entregar do que receber. Quem entende isso? Quem entende isso? Então você não veio buscar nada, você veio se entregar. Amém? E às vezes a pessoa que está do teu lado precisava de você ir do lado dele. Amém, meus irmãos? Bom, eu fiz questão de estar nos 2 cultos nesse domingo, por questão desse tempo que eu fiquei ausente, devido à África. E eu gostaria de passar um vídeo aqui sobre a África, mas na verdade não é um vídeo que vai falar muito sobre a África, também, mas a gente vai falar sobre um colégio nessa cidade que foi pioneiro sobre esse tema chamado missões, sobre entender os confins da terra. E até interessante isso, que é um colégio que muitos não sabem, que os proprietários, muitos professores, o lema da escola é todo cristão. Todo cristão. Os comportamentos, muitas vezes, as disciplinas. Esse pessoal que são os proprietários, são amigos, e numa conversa nossa, quando eles vieram aqui falar do colégio, surgiu esse primeiro momento, essa primeira faísca, aquele palitinho de fósforo que acendeu sobre a África, e o Espírito Santo foi conduzindo todo o processo, de modo que o colégio enviou 3 missionários, pagando praticamente todas as despesas, para estarem com a gente ali na África fazendo missão. Aplaudo o Senhor por isso. E somar força com a gente nesse projeto For África, né? Que a gente sabe que a demanda é tão alta, eu costumo dizer que é uma demanda infinita. Uma demanda infinita. A África é uma demanda infinita. Que por mais que a gente faça, a gente não vai chegar no fim. Tem sempre algo a fazer. E quando Deus levanta um colégio, 6 unidades, né, Cris? 6 unidades, né? Um colégio de 6 unidades, com aproximadamente 1.800 alunos, para estar envolvendo nessa missão, se comprometendo com essa missão, a gente não tem mais nada se não crer que é um desenrolar do Espírito Santo, que é algo pela graça mesmo, que só o Senhor pode fazer. E não apenas enviou, né, essa equipe, como também arrecadou recursos, irmãos. Até quando eu vi os números, passou de... Você vai aplaudir de novo ao Senhor. Passou de R$20 mil de investimento nesses dias que nós fomos lá. Então, assim, e depois que a equipe voltou, eles fizeram uma bela recepção lá na escola. Foi aqui na Zona Norte? Foi, né? Aqui na escola da Zona Norte, do Colégio CNX, do Conexão. E aí eu assisti o vídeo, e eu achei muito, muito bonito o vídeo. Falei assim, eu vou passar esse vídeo lá na igreja para os irmãos. Então eu pedi o pessoal da mídia aí para preparar o vídeo. Já está pronto? Por favor, apaguem todas as luzes para a gente ter uma imagem melhor. Tudo. Aqui também. E eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo. Depois eu vou chamar essa equipe aqui, apresentar vocês, tá bom? Então vamos lá. Para fazermos ir a todo canto, pregar o Evangelho e não terminar hoje essa missão. Hoje é apenas um começo. Nós precisamos adotar a África, essas crianças, como nossos irmãos.
Hoje é um dia de honra, gratidão e muita emoção. Receber vocês de volta é celebrar tudo aquilo que vocês viveram, sentiram e levaram consigo durante essa missão tão linda na África. Cris, Maria Clara e Karina, vocês não viajaram apenas para outro continente. Vocês atravessaram fronteiras de amor, de empatia, de entrega e de propósito. Vocês decidiram olhar para o próximo, servir, abraçar histórias e deixar marcas por onde passaram. E isso tem um valor imenso. Nós acompanhamos cada passo dessa missão cheios de orgulho, porque sabíamos que vocês estavam levando esperança, cuidado, humanidade e fé. Hoje, olhando para vocês, temos a certeza de que quem vai em missão nunca volta igual. Volta mais forte, mais sensível, mais humana. Volta carregando nos olhos experiências que palavras não conseguem explicar. Cris, sua dedicação inspira todos nós diariamente. Seu coração generoso, sua coragem e sua forma de cuidar das pessoas fazem diferença dentro e fora dessa escola. E ter você como líder, parceira e exemplo é um presente. Maria Clara e Karina, que orgulho ver ex-alunas carregando os valores tão bonitos e usando suas vidas para fazer o bem. Vocês representam exatamente aquilo que acreditamos e sonhamos formar aqui. Pessoas com amor no coração e disposição para transformar o mundo. Que essa recepção seja apenas uma pequena demonstração do carinho, da admiração e da gratidão que sentimos por vocês. Obrigada por nos lembrarem que ainda existe amor verdadeiro, entrega sincera e pessoas dispostas a fazer a diferença na vida do outro. Sejam muito bem-vindas de volta. Que as experiências vividas na África permaneçam para sempre na memória, no coração e na missão de vida de cada uma de vocês. Nós amamos vocês. Nós gostaríamos de agradecer de todo o coração a essas 3 guerreiras, missionárias, embaixadoras que fizeram um trabalho pioneiro, inédito, que nenhuma escola que eu tenha conhecimento tenha feito até hoje. Há 55 anos atrás, quando nós começamos essa caminhada, jamais imaginávamos de atravessar fronteiras, mares, para, sobretudo, pregar a palavra de Deus. A Rede de Ensino CNX Brasil confere o presente certificado de embaixadora a Cristiane Petrato após a sua participação na missão humanitária e educacional realizada pelo Colégio CNX Brasil, tornou-se oficialmente embaixadora do programa Pró-África. Ao vivenciar de perto a realidade das comunidades africanas e contribuir com ações de amor, cuidado e educação, passou a representar este programa com o compromisso de multiplicar a generosidade, inspirar pessoas e promover a transformação de vidas por meio da fé e do acolhimento. Aleluia! Que bênção, né, irmãos? Que bênção! Foram recebidos tapete vermelho, hein? Merecido, né? A gente sabe que a gente deve dar honra a quem tem honra. Eu quero louvar a Deus por essa equipe, irmãos. Eu até comentei no dia de virmos embora, nós tivemos uma breve reunião para fazer uma avaliação como foi o nosso tempo lá, né, com o Carlinho, com a Natália, e ali na sala deles. E assim, foi um tempo de quebrantamento muito grande, porque, de fato, que equipe abençoada. Meu Deus, como trabalharam.
E a Letícia ficou, né? A Letícia vai voltar só no final de julho, e que está trabalhando muito também, mas que equipe abençoada, que presença de Deus em todos os dias vividos ali, enfim, assim, nota 10 para vocês, tá? Eu gostaria de chamar vocês aqui à frente, toda a equipe, também aproveitar o ensejo, chamar o Fabrício aqui também, pastor Fabrício, chamar a Célia, tá vendo que o João chegou também, vem para cá, João, vem todos aqui, né? Aplaudo o Senhor mais uma vez por essa equipe, glória a Deus. Amém. Tem algum microfone liberado aqui? Pega o microfone para mim, por favor, aqui. Eu vou passar a palavra para a Cris, ela vai dar uma saudação a vocês. Chega um pouquinho para cá, gente. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Essa aqui é a Cris, a mãe de todos, a embaixadora, irmãos, olha que benção. Essa aqui é a Karina. Eita, que benção, hein, Karina? Que trabalho fantástico, né? Maria, poço de humildade, de mansidão, de domínio próprio, fruto dos pais, né, Fabrício? Esse aqui é o João. Ô, João, estou te conhecendo hoje, né? Prazer conhecê-lo. Vou passar a palavra para a Cris aqui, falando por todos. Bom dia, graça e paz. É uma alegria quando a gente acha que já não tem mais lágrimas, né, meninas? As lágrimas aparecem, elas brotam. E estar ali com o pastor Zé Carlos, com a Letícia, um presente de Deus que vocês têm aqui, tanto a vida do pastor, né, a pastora Érica, a Letícia, que está lá. E, assim, para a gente foi uma honra. E a gente ainda acha que a gente trabalhou pouco ali. E o colégio, como o pastor disse, para a gente é um privilégio. Eu sou coordenadora aqui na Zona Norte. E, realmente, tudo que vocês viram ali é que o colégio prega aos alunos, né? A gente ensina eles ali os valores, as virtudes. E estar ali foi um presente de Deus também. E para eu deixar uma palavra para vocês, que é algo que eu já vivia, porque a gente, todos os dias, a gente acorda, nós somos estrangeiros nessa terra. Amém? Amém. Amém. Porque um dia nós vamos estar com o nosso Deus, com o nosso Pai, né? Então, nós somos estrangeiros aqui, nós vivemos, precisamos trabalhar, nós precisamos do nosso salário, muitas vezes precisamos de um carro, né? E precisamos nos sustentar. Mas não adianta se a gente saber por que a gente acorda todos os dias. E lá em Eclesiastes 2:11, que é um versículo que eu já vivia todos os dias quando eu acordava, todas as vezes, ao vir para cá, todas as horas que eu tentava trazer à memória tudo que a gente viveu ali, tudo que a gente ia viver aqui depois disso, porque a África ficou lá, mas o que a gente aprendeu lá não pode ficar lá, tem que ser trazido para cá. E eu ficava, Senhor, o que eu preciso aprender mais, o que eu preciso saber mais. E Ele me trouxe um versículo que está lá em Eclesiastes 2:11, que diz assim: e olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do céu. E aí ele vai dizer, né, Salomão vai falar sobre correr atrás do vento. E a reflexão que eu quero deixar para vocês, que é o que o Senhor tem deixado para mim todos os dias, é o que eu tenho feito. Eu tenho corrido apenas atrás de um salário, apenas atrás de um emprego, apenas atrás de uma casa, de uma obra, é o que ele diz nesse capítulo, ou aquilo que eu estou correndo atrás está sendo usado para a eternidade. Porque eu preciso trabalhar na escola, né? É o meu trabalho, é o meu propósito, eu levar a educação. Foi para isso que eu estou aqui. Foi por isso, pela educação, que eu cheguei até a África, né? E nós cantamos o primeiro louvor que disse assim, nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pela fé, pelo que cremos. E essa viagem foi porque nós cremos no Deus do impossível, não é porque nós merecemos. Por merecimento, todos poderiam ir, mas é porque nós cremos num Deus que pode fazer todas as coisas. Então, o que eu quero deixar de reflexão para você é que, assim como foi falado aqui, que o nosso dia começa no domingo, o que você está fazendo no domingo pela eternidade, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, sexta e sábado, é isso que você vai fazer o resto da sua vida. Porque nós não queremos o céu, porque nós não queremos ir para o céu, porque não queremos o inferno. Nós queremos ir para o céu porque Jesus vai estar lá.
E nada melhor do que aprender com Ele. Amém? Obrigada, pastor. Glória a Jesus. Aleluia. Nós fiquem de pé. Vamos orar por essa equipe tão abençoada, né? Oração de gratidão ao Senhor. Estenda suas mãos aqui para frente. E é claro que a Célia ficou lá embaixo porque está fazendo a parte da mídia, né, Célia? Tudo bem, não tem problema. É claro que quando a gente fala da equipe que foi, a gente também fala da equipe que fica, né, irmãos? Porque é um preço que se paga nesse envio, né? A minha esposa, por exemplo, né? Me ligava a cada 5 minutos. Ninguém riu, né? Então estou acreditando, ótimo. Meu filhão que está ali, eu ligava a cada 10 minutos. Estou acreditando, né, irmão? Mas assim, brincadeiras à parte, mas é um tempo que de fato não é só para quem vai, é um tempo para quem fica também. É uma entrega para quem fica, né? Então eu quero incluir nessa oração toda a família da Karina, principalmente a vida da mãe mais próxima, incluir a vida do Fabrício também, do pastor Fabrício, e do João, né, João? Ficou com saudade também, João? Hein? Fala a verdade, hein, João? Você está no púlpito aqui. Ficou? Que bom. Então estenda suas mãos, vamos estar orando por essa equipe. Pai, o nosso coração é grato ao Senhor. É grato ao Senhor por tudo que o Senhor já tinha feito no mundo espiritual, e o Senhor apenas materializou. Aí nossos olhos hoje podem ver o que o Senhor fez, Pai, através do Conexão. Pai, esse envio, o envio também da Letícia, o envio da minha pessoa também de estar ali, Pai. Eu quero te louvar por essa missão, quero te louvar pela vida do Carlinhos, te louvar pela vida da Natália, te louvar pela Sarinha, pela Rebequinha, que nos recebe com tanto amor, cada ida nossa lá, Pai, e que deixa marcas em nós. Nós te louvamos por tudo que o Senhor fez. Não dá para incluir isso tudo na oração, porque ficaríamos aqui até depois do meio-dia. Mas, em resumo, tudo que o Senhor fez nesse tempo, tudo, desde os vistos, Pai, a viagem de ônibus, a viagem de avião, o cuidado dessas aeronaves no ar, tudo que o Senhor fez, Pai, é porque o Senhor é bom, é porque o Senhor é bom. Obrigado pelo Colégio de Conexão, obrigado pela vida do Emerson, pela vida do professor Adelino, por toda a equipe, Pai, que aprovou esse envio. E nós pedimos ao Senhor que continue dando graça, Senhor, para o colégio, dando graça para cada um de nós, para ser sensíveis à voz do Teu Espírito e cumprir sempre um chamado do Senhor, a visão que o Senhor tem e que nos inclui. Nós te louvamos por tudo, Pai. O nosso coração é extremamente grato ao Senhor por tudo. Em o nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Pode descer. Deus é bom, né, irmãos? Apesar de nós. Abra a tua Bíblia comigo. Cadê a Bíblia de papel? Vocês estão com ela aí, irmãos? Sim ou não? Sim. Nós estamos aí nessa campanha de voltar a Bíblia de papel. Levanta a sua Bíblia aí. Cadê a Bíblia de papel? Pergunta para o irmão que está do seu lado assim, cadê a sua, meu irmão? Fala para ele assim, hoje, eu vou deixar você ler comigo, hein? Fala assim, mas no próximo culto, eu quero ler na sua Bíblia. Amém, meus irmãos? Ei, Wellington, que bom te ver. Você está bem, pastor? Glória a Deus, né? Então é João 19:30. Ah, pastor, texto tão conhecido. Mas vamos ler, né, irmãos? João 19:30. João. Será que eu estou ficando velho, irmãos? Esqueci o óculos, não estou conseguindo ler e a letra não está tão pequena assim. Quem pode ler para nós aí? Então vamos lá. Obrigado, pessoal da mídia aí, me ajudou. E quando Jesus tomou o vinagre, ele disse o quê? O que ele disse, irmãos? Está o quê, irmãos? Está o quê, irmãos? Tem tradução que está pago. Amém? Tetelestai. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Assim, bem no fim da vida mesmo, no fim do fim,
Jesus chegou a essa conclusão e disse: está consumado. Ah, se a igreja entendesse sobre isso. A igreja não brasileira, irmãos, mas a igreja mundial, não é a igreja mundial do poder de Deus, não, é a igreja mundial, no mundo todo. A mundial também, tá, irmãos? Precisamos entender mais sobre o estar consumado. O que mudou depois da obra consumada da cruz? O que é diferente da velha aliança? Essa diferença de nova e velha aliança. Então, só há uma forma da gente reconstruir isso, principalmente você que já é um crente. Só uma forma: estudar. Fala comigo: tempo. Quem está acordado aí? Tempo. Informação. Conhecimento. Revelação. Novas crenças. Novos comportamentos. Vamos de novo? Tempo, informação, conhecimento, revelação, novas crenças, novos comportamentos. De trás para frente agora, pode ser? Novos comportamentos, novas crenças. Até eu estou titubeado aqui. Novos comportamentos, novas crenças, revelação, conhecimento, informação. Tempo. Se você não dedicar tempo, esquece tudo para frente. Se você não parar, se você não sair um pouquinho da sua rede social, não sair um pouquinho lá do seu WhatsApp, do seu Instagram, do seu Facebook, colocar o celular longe e parar um tempo para estudar a palavra de Deus, você não vai chegar à informação, e muito menos a conhecimento, e muito menos ter revelação, porque o Senhor não vai te revelar nada que você não conhece. E se você não tem a revelação desse novo de Deus, irmão, você vai ficando velho. E tendo essa revelação, vai mudar suas crenças, vai mudar sua forma de crer, e consequentemente muda os nossos comportamentos. Quem está entendendo? Tudo então vai lá no tempo. A nossa disciplina espiritual, no nosso tempo que a gente tira com Deus. A gente sabe que na obra consumada da cruz é muito mais dado que pedir. Mas a gente precisa pedir pelo menos uma coisa, irmãos. Pedir o Espírito Santo, pedir a revelação do Espírito para desconstruir muitas coisas. Porque é muito mais fácil construir do que desconstruir. Ou reconstruir. Então, assim, tem muitas coisas que precisam ser reconstruídas. A gente vai falar sobre isso aqui nessa manhã. De algumas reconstruções que a gente precisa fazer para que a gente tenha uma crença certa, para que a gente não viva uma crise de identidade. A gente está sempre falando aqui sobre a nova aliança, sobre a graça, sobre a obra consumada, sobre o pós-cruz, mas é importante falar muita coisa, irmãos, sobre a mesma coisa. Muita coisa sobre a mesma coisa. Quando eu já falei isso aqui, vou repetir, quando eu era criança, tem pouco tempo, tá, irmãos? Eu morava na cidade grande. O que você falou aí, Sheila? Já começou com as piadinhas, né? Cidade grande de Dores do Turvo, irmãos. Quem já ouviu falar? Márcio, já ouviu falar de Dores do Turvo? Meu irmão já ouviu falar. E lá na época, já chegou lá, tá, irmãos? Na época não tinha brita, tinha só pedra bruta, mas não tinha brita. E aí tinha uma forma de fazer a brita, que era quebrar a pedra bruta. E a criançada que ia quebrar pedra. E eu era uma dessas crianças que ia quebrar pedra e ganhava por lata de pedra quebrada. A gente levava a nossa marretinha, o Márcio também ia. E a gente ficava ali, depois do horário da escola, a gente ficava ali a tarde toda, até escurecer, quebrando pedra. Quanto mais quebrava, mais ganhava. E eu me lembro muito bem que tinha pedra, a gente ficava aquela briga para escolher as pedras que a gente já sabia qual. Só de bater o olho a gente já sabia qual a pedra que era mais mole e a pedra que era mais dura. Né? E assim é na igreja também, né? Às vezes a gente, não é julgamento, mas dá para discernir. Normalmente uma pedra mole, ela está mais pronta para aprender, ela se preocupa mais, ela lê mais, ela investiga mais, pergunta mais. E tinha lá a pedra mole e a pedra dura. E a gente pegava normalmente a pedra mole até terminar as pedras moles, mas depois sobrava as duras. E aí quando a gente pegava a pedra dura, a gente tinha que quebrar a pedra. Não tinha outra, já tinha quebrado as moles todas.
E aí a gente dava uma marretada, quebrava? Não, dava uma segunda, dava uma terceira. Às vezes depois da 10ª marretada, a pedra quebrava, né? E assim também somos nós. Não é à toa que Jeremias vai dizer que a palavra de Deus esmiuça a penha, isto é, quebra a pedra, né? Então às vezes é necessário uma segunda marretada, uma terceira, uma quarta, isto é necessário você ouvir aqui, ouvir de novo, ouvir em casa, ler, aprender, tempo, para que desconstrua algumas coisas que a gente vai ver aqui, que foram construídas de forma equivocada, não por má intenção ou por motivação errada, mas era o conhecimento que tinham antes de nós. E a gente esbarra muito sobre essa questão de nova e velha aliança. A gente está sempre trazendo aqui essa mensagem da nova aliança, essa mensagem do pós-cruz, do que de fato já está consumado. Na velha aliança você fazia para ser, na nova aliança você é para fazer. É diferente, né, irmãos? Na velha aliança era por merecimento, hoje é por graça. Não é porque a gente merece, não é porque alguém aqui é bom, irmãos. Isso chega a ser tão sério, irmãos. A gente já falou sobre isso aqui, que até no momento da ceia, que deveria ser o momento da comunhão, do amor, da fraternidade, estar junto, comendo, é o momento da condenação, é o momento da culpa, né? Por interpretação equivocada. E aí aquele que se acha digno come, já pecou, irmãos. Já pecou só por se achar digno, porque nenhum de nós somos dignos. E a gente, quando lê o contexto do texto, a gente vê que não era nada disso que Paulo estava ensinando. Estava ensinando sobre os irmãos que eram mais ricos, chegava primeiro e comia tudo e não esperava os mais pobres. Não esperava a mesa, não esperava o momento, não esperava a comunhão, não discernia o corpo. Paulo ainda vai dizer, examine-se e coma, não é examinar para ver se pode ou não. Então, assim, algumas crises que acontecem a partir da meritocracia. Quando você tem uma visão meritocrática, irmãos, fica muito difícil interpretar a palavra de Deus. Seja na velha ou na nova aliança, seja no velho ou no novo testamento. É a gente entender que tudo é pela graça. E que a ninguém mais, eu e você, devemos olhar segundo os olhos da carne, como Paulo diz em 2 Coríntios 5,16. Ninguém mais, porque tudo é pela graça. Se a graça é para você, a graça é para o seu irmão. Você é abençoado para abençoar. Amém, irmãos? Amém. Estão comigo? Você é abençoado para abençoar, você é amado para amar, você é curado para curar, você é liberto para libertar. Tudo Deus faz em nós para a gente fazer. Você é perdoado para quê? Para quê, irmãos? Para quê, irmãos? Tem mágoa no coração aí, irmão? Tem mesmo não, irmão? Tem ressentimento aí, irmão? Tem alguém que você está precisando liberar o perdão, irmão? Você é perdoado para quê, irmão? Você é perdoado para quê, irmão? Jesus perdoou os pecados que você pecou contra Ele, para você agora fazer o quê, irmão? Perdoar o quê? Os pecados que alguém fez contra você. E só nesse ponto já existe uma crise, irmãos. Porque me permita dizer isso aqui nessa manhã, tem gente que está precisando liberar o perdão. Por causa dessa crise de meritocracia, de achar que ele precisa merecer o meu perdão. Irmão, quem merece o seu perdão, nem precisa do seu perdão, porque não errou contra você. Você já parou para pensar nisso? Quem merece o seu perdão, você nem precisa liberar perdão, porque se merece é porque não pecou contra você. Quem precisa do seu perdão? Eu não sei porque eu parei mais um pouco aqui, mas o Senhor sabe. Quem precisa do seu perdão, irmão? É quem merece? Você foi perdoado porque você merece? Mas tem uns que pensa e até crê. Lembra que a gente falou sobre crer aqui? Que é perdoado porque merece. Eu paguei o preço. Eu oro pra caramba. Eu jejuo. Eu busco a Deus. Aí eu luto para ser santo. Pastor, sou fiel com o meu dízimo. Fala nisso, me lembro no final, a gente recolheu os dízimos e ofertas. Eu entrego o meu dízimo. Eu sou um crentão. Lembra daqueles 2 homens no templo que batiam no peito dizendo que era, não foi alcançado por misericórdia, mas aquele que batia no peito dizendo que não era, entendeu a graça. Então, mas não é nada sobre você, é tudo sobre Ele. Não é nada porque você é bom ou porque você merece alguma coisa. É tudo porque Ele é bom. Quem entende isso? É tudo por causa dEle.
Não tem nada a ver com você, não tem nada a ver comigo. Então não tenha juízo sobre ninguém. Não carregue mágoa de ninguém. Ser humano vai falhar mesmo. Ser humano vai errar. O que a gente precisa não é corrigir as pessoas para que elas não errem. A gente precisa corrigir o nosso coração para ter expectativa correta sobre as pessoas. E que elas vão errar com a gente. Eu vou errar com vocês, irmãos. Se vocês estão aqui achando que eu sou muito perfeito, conviva um pouco mais. Ou converse um pouquinho com a equipe que conviveu. Ninguém aqui é perfeito. Os homens vão falhar com a gente. Mas a gente precisa estar, sabe, experiente, maduros no perdoar. Não é preparar as pessoas para viver perto de nós do nosso jeito, mas é preparar o nosso coração para conviver com o pior tipo de pessoa. Suportar qualquer um. Mas por quê? Porque fomos suportados. Perdoar por quê? Porque fomos perdoados. Amar por quê? Porque fomos amados. Ele não só nos amou, mas ainda pegou esse amor dele e derramou nos nossos corações. Romanos 5,5 está lá. Você já tem esse amor para amar? Amém, meus irmãos? Amém. Antes, que alegria te ver. Eu vou parar tudo aqui para te cumprimentar, tá, meu irmão? Você é muito amado, tá? E foi perdoado, né, antes? Antes tem um testemunho muito lindo, irmãos. Lindo, 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 lindo. Está na internet, né, antes? Muito lindo. Ficava ali no... Posso falar? Agora já era. Antes ficava ali no Manuel Honório, naquela ponte ali, irmãos, mendigando, camisa do Botafogo, olha só, mendigando, era do Botafogo antes? E piorou, do Atlético Mineiro, irmãos, sou cruzeirense. E aí ficava ali com a camisa do Atlético Mineiro, eu lembro que era preto e branco, pedindo, irmãos, para usar crack, magro, chupado, seco, até que o pastor Charles, né, da igreja quadrangular, foi mesmo uma coisa boa nessa vida, Charles fez, né? É um amigão meu, estou brincando aqui. Corta aí e manda para ele, irmãos. E um dia o Charles fez uma abordagem diferente com o antes, né? Ele foi abordar o Charles e ele, na verdade, acabou sendo abordado. Enfim, resumindo a história, o Charles fez o vídeo, né, de todo o processo, né? Não sei se foi você que ele testemunhou que você ainda quis fumar mais uma pedra de crack. Foi isso mesmo? E o Charles levou ele lá na boca para comprar a pedra, irmão. Olha que coisa, é. Você quer mais uma? Então é a última sua, vamos lá. O pastor leva o antes lá na boca de fumo, compra a pedra, ele usa a pedra lá num terreno baldio lá, depois leva o antes para lá. Você tem quantos anos antes? 11 anos, internou no Resgatando, está aí transformado para a glória de Deus. Ó. Que obra linda, né? Que coisa linda! Vamos voltar aqui então, né, irmãos? Onde eu estava? Perdoado para? Foi perdoado, né, antes? Para perdoarmos. Para perdoar aquele que mais nos fez mal. Por isso que Jesus chegou ao ponto de dizer: ame o seu inimigo. Mas vamos voltar um pouco mais aqui para dentro da palavra, para a gente não perder o que o Espírito Santo colocou no meu coração para trazer para vocês nessa manhã. Essa crise de entendimento da palavra, ela está... Eu costumo dizer que Satanás, ele não abre igreja. Ele infiltra na igreja e traz o engano. Ele só usa a estrutura que já existe, a logística que já existe, e traz o engano, traz a confusão. E nós precisamos ser odres novos, irmãos, porque odre novo recebe vinho novo. Eu creio que esse tempo é um tempo de vinho novo, um tempo que Deus guardou o melhor vinho para esse tempo de arrebatamento, irmãos. Você acha que Jesus quer arrebatar a igreja dele, porque a igreja é pressionada a ser santa, irmãos? Depois que a igreja sobe, o que vai acontecer nos ares? Quem lembra? Pelo menos um acontecimento nos ares. Hã? José Luiz falou, o casamento, correto? Um casamento. Vem cá, Edu, vem cá, Nair. Eu tenho uma revelação aqui e eu preciso trazer a público. Posso? Já deixou também antes. Tem juiz não, igual assim. A sua mãe
disse para você um dia assim, Nair, se você não casar com o Edu, eu te deserdo, daquela herança toda lá, eu te deserdo, você pode sumir dessa casa. E todo dia ela acordou e o dia inteiro ficou falando no seu ouvido, você tem que casar com o Edu, você tem que casar, ele é o homem da sua vida, você tem que casar. Se você não casar, me esquece como mãe, botou pressão, te colocou de castigo, tirou, não te deu nenhum dinheiro para você gastar final de semana, sem mesada, e olha que a mesada ela é alta, sem nada disso, ela botou pressão todo dia, e chegou um ponto que você falou para ele, Edu, não aguento mais, eu tenho que casar com você, porque minha mãe me pressiona todo dia, toda hora, eu não estou aguentando isso mais. Você resolveu até fazer psicologia para tentar entender sobre isso. E até agora você não conseguiu entender. E por fim, de tanto você botar essa pressão no Edu, eu preciso resolver isso, o Edu, num aniversário do Edu, ele te convida para ser a noiva dele. Foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu? Mas é isso que tem acontecido nas igrejas. Aqui representa a noiva, a igreja. Aqui é o noivo, Jesus. É isso que tem acontecido na maioria das igrejas. E vocês pensam que essa igreja está preparada para o casamento? Enquanto não preparar, Jesus não vai voltar, irmãos. O que está preparado hoje é uma igreja com mentalidade totalmente errada. Agora me fala, por que você quer casar com ele então? Porque você ama ele. Mas sabe que vamos fazer esse casamento de uma vez? Sabe por quê? Porque está preparado, irmãos. Esse Jesus voltou. Aqui tem uma preparação. Da parte dele eu não vou perguntar, sabe por quê? Porque ele representando Jesus, nós já somos amados. E a Bíblia diz que nada nos separará mais desse amor. Já acabou, nós somos amados. A cruz já aconteceu. Isso aqui já resolveu, desejo daqui. Bom, vamos casar aqui agora. Vocês acham? Mas vocês compreenderam? Então a preparação da noiva, irmãos, obrigado. Não é na força, irmãos. Não é na força. Vamos casar depois porque vai ter festa. E vai ter um festão, tá? A preparação da noiva não é na força, é no amor. Por isso que a gente precisa entender a graça. A graça nos salva para salvar, a graça nos ama para amar, a graça nos restaura para restaurar. Não tem nada a ver com a gente. A graça é quem nos reconcilia, a graça é que nos justifica. Não tem nada a ver com as suas ações. Não tem nada a ver com o que você faz. Não é pressão, irmãos. Não é opressão. É posição. É se posicionar como filho. E amar Jesus. Então eu creio que esse tempo é um tempo onde o Espírito Santo vai trazer muita revelação, que é o preparo da noiva. Você não pode estar aqui por pressão, você tem que estar aqui por amor. Quando você tira o seu tempo com Deus, é por amor, não é porque você é um religioso que todo dia tem que ficar meia hora ali orando, 1 hora, não. É porque você ama Jesus que está perto. Tudo deve ser por amor. E quando você amar Jesus, você está pronto para o casamento. E quem ama é santo. Então eu não me santifico para ser amado. Eu me santifico porque eu já sou santo. Eu já sou amado, perdão, eu já sou amado. E por isso, tudo que eu faço é porque ele fez primeiro. João 4,19. 1 João vai dizer, nós o amamos porque ele... Nós o amamos porque ele... Num só coral, nós o amamos porque ele... Nos amou primeiro. Então, da parte dele está tudo resolvido. Só precisa resolver da nossa parte. E a gente só vai ter esse entendimento quando a gente, de fato, abrir os nossos olhos para buscar informação, buscar conhecimento, buscar revelação de que não tem nada a ver com a gente, irmãos. E o diabo ele é tão sujo que ele usou essa estratégia lá no Éden. Lá no Éden ele usou essa estratégia com Eva. E deu certo. E como ele sabia que nós nasceríamos no DNA de Adão e Eva, ele continua fazendo a mesma coisa até hoje. Até hoje ele faz a mesma coisa. E eu vou mostrar para vocês essa passagem. Lá em Gênesis, se puder colocar no telão para mim, Gênesis 1, 26. Acho que eu não coloquei o texto aí não. Gênesis 1, 26. É um texto bem conhecido, né?
Estão lendo? E disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, só até aqui. Façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha para mim. Façamos, já prepara aí Gênesis 3:5, por favor. Façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Assim, Adão e Eva foi criado. Imagem e semelhança de Deus. Vocês creem nisso? Está escrito aqui? Vocês creem na Bíblia? Então, o homem, Adão e Eva, foi feito imagem e semelhança de Deus. Agora, olha o que acontece aí um pouquinho à frente, Gênesis 3:5. Porque Deus sabe. Quem falou isso? Quem falou isso? A serpente, o diabo, Satanás. Ele usou a serpente e falou, porque Deus sabe que no dia em que dele comer do fruto, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Olhe para mim. Ela já era. Ela já era. Ela foi criada, feita, imagem e semelhança. Mas Satanás falou assim, se você comer, aí que você vai ser. Isto é, eu tenho que fazer para depois ser. Então eu pago o preço para ser abençoado. Eu oro para Deus responder. Eu sou santo para ser salvo. Essa mentalidade meritocrática que eu faço primeiro, e não era assim. E não é assim. E não será assim. Quando Deus permite a fome, Ele já preparou o pão. Ele é Deus de antes. Ele criou tudo para depois colocar Adão e Eva no jardim. Ele fez o homem perfeito. Ele não tinha que fazer nada para ser. Ele já era. Mas aí Eva caiu nesse engano. E muita gente ainda cai nesse engano. Ah, se eu não obedecer. Pastor, então você está querendo dizer que a gente não deve obedecer? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você não deve obedecer para ser abençoado. Você deve obedecer porque você já é abençoado. Glória a Deus. Então, primeiro veio Deus que te abençoou, depois vem você. Ah, mas no Deuteronômio 28 fala que se atentamente obedecer a voz do Senhor teu Deus, então vive lá, ué. Vai para lá e vive lá, vai. Obedecer a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos. Alguém aqui sabe os 10 de cor? Eu não vou dar essa honra a ninguém para dar a caixa de bombom. Eu vou dar a caixa de bombom. Os 10 de cor aí, rápido. Não sabe nem 10, vai saber 613, irmãos. Como que a gente vai viver a lei, irmão? Pecou com a mão, corta ela. Então, na velha aliança era assim. O homem tinha que fazer para depois ser, mesmo assim por causa do pecado. Só que o meu Cristo, o seu Cristo, pagou na cruz o nosso pecado. Ele se fez pecado para nos tornar justo. E agora não é Deuteronômio 28, o texto que eu vou aplicar na minha vida, que eu vou viver. Eu vou viver Efésios 1:3. Veja que Deuteronômio 28 é antes da cruz, Efésios 1:3 é depois da cruz. E Paulo, tendo essa ciência, o que ele fala? Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E olha agora, em Cristo. Então, antes de Cristo, sim, está certo. O homem tinha que fazer para ser. Depois de Cristo, nós já somos para fazer. Estão entendendo a troca dos verbos? Quero dar uma outra passagem para vocês. Abra comigo aí, por favor. Eu tenho, na verdade, 3 passagens para a gente ministrar hoje e encerrar, mas deixa eu ir para essa e depois eu vou ver se dá tempo de ir na última. Vamos lá. Gênesis 29. Antes de ler esse texto aqui, quero fazer uma pergunta para os irmãos. Os bons de Bíblia aí. Quem é bom de Bíblia aí? Ninguém levanta a mão, né? Opa, achei uma. Então, para os bons de Bíblia, vamos lá. Quantos anos Jacó trabalhou para conquistar Raquel? 7 anos. Beleza, certinho. Aí a gente sabe que ele recebeu Lia, não é isso? Recebeu a filha mais velha de Labão.
Agora eu te pergunto, o Zé Luiz Bom de Bíblia, quantos anos Jacó teve que trabalhar a mais para depois receber Raquel? Mais 7. Todos creem no que o Zé Luiz me respondeu aqui ou não? Vocês não creem em nada? Então levanta a mão quem crê no que foi falado aqui. Levanta a mão, eu quero ver. Quando eu encerrar aqui, tiver a mão abaixada, porque eu não creio. Levanta a mão, todos que creem que... Deixa, talvez ficou baixo lá sem microfone. Baixa a mão. Jacó trabalhou 7 anos e recebeu Lia. Presta atenção que eu vou falar aqui. Isso aqui é muito sério, a gente precisa entender isso. Jacó trabalhou 7 anos e recebeu Lia. Recebeu a mulher errada, que ele queria Raquel. Aí ele trabalhou mais 7 anos e recebeu Raquel. Quem crê? Diga aleluia. Diga aleluia mais forte. Parece que vocês estão achando que é uma pegadinha aqui. Então levanta a mão quem crê. Está vendo? Você sabia que vocês estão crendo errado? A graça, presta atenção, a graça, o tema dessa mensagem é: coloque os olhos da graça. Coloque os olhos da graça em você, ou a lente da graça, o óculos da graça. Isto é, leia a Bíblia com o olhar da graça. Você vai encontrar muita graça. Mesmo no Velho Testamento, na Velha Aliança. Você vai encontrar muita graça, porque esse Deus é um Deus de graça e que Ele sempre está mostrando a sua graça nas entrelinhas da Bíblia. E a gente precisa encontrar isso. Mas a nossa visão meritocrática crê assim mesmo, que ele merecia Raquel, só que Labão foi mal com ele e só deu Raquel para ele depois de 14 anos de trabalho. Certo? Então vamos ver se está na Bíblia. Então vamos lá. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana de Lia. A semana de Lia. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Vamos lá. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E possuiu também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Lia, e serviu com ele ainda outros 7. Ele trabalhou mais 7 para ter Raquel, ou teve Raquel primeiro para depois trabalhar mais 7? Deu um nó aí, né? Vamos desatar esse nó? Vamos ler de novo. 28. Por favor. E Jacó fez assim e cumpriu a semana de Lia, porque ele precisava ficar uma semana com Lia. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Deu ou não deu? Deu ou não deu? Então vou continuar lendo o texto. E Labão ainda deu a serva Bila, ok. Próximo. E possuiu também a Raquel, possuiu a Raquel, amou também a Raquel, mais do que ali, e aí sim ele serviu com ele os outros 7 anos. Está vendo, irmãos? A mente meritocrática, ele teve que trabalhar mais 7 para ter Raquel, não. Ele teve Raquel primeiro para depois trabalhar. Sabe o que está aqui? Sabe o que está intrínseco nesse texto? A graça, irmãos. A graça, Ele dá tudo para a gente que a gente quer, que a gente precisa, dá tudo que é necessário para ter uma vida abençoada. Ele cuidou de nós, salvou a gente, restaurou, libertou, reconciliou, justificou, amou, depois que fez tudo e falou: agora trabalhe para mim. Não é trabalhar para depois ter, irmãos. Aqui está a graça de Deus. Aqui é um tipo da graça. É ter para depois trabalhar. É ser para depois fazer. Não é fazer para ser. Mas a nossa mente está sempre assim. Se eu pagar o preço, se eu fizer uma semana de 7 euros, e se ainda for na madrugada que a filha é mais curta, Deus vai me ouvir. Não, querido, Deus já te ouviu. Ele já te ouviu. Você não é escravo, você é filho. Um escravo é assim mesmo. Um escravo, para a nossa mentalidade ocidental, a gente não entende pouco sobre escravidão, principalmente na nossa geração. Mas um escravo troca por um trabalhador, um empregado. Ele trabalha para depois
para depois receber, sim ou não? Ou o patrão paga adiantado? Ele paga depois, não é? Essa é a mentalidade meritocrática. Ele trabalha para depois receber. Isso é um escravo, é um trabalhador. Um filho não, irmãos. Um filho, quando ele nasce, cadê a mãe? Já é tudo dela, toda essa fortuna aí, né, velho? O filho, quando nasce, já é tudo dele. Ele já é herdeiro de tudo. Só que, se ele for menino, Paulo vai dizer em Gálatas 4:1, que se ele for menino, ele é igual, ele é semelhante a um escravo. Então, a mentalidade de menino, o conhecimento de menino, a revelação de menino, traz crenças de menino. E aí eu tenho comportamentos de menino. E o diabo, ó, esse não entendeu, igual a Eva. Porque o comportamento do escravo, do menino, é isso mesmo. Se eu pagar o preço, eu vou receber. Ah, se eu lutar com Deus mesmo, igual Jacó. A gente não fala assim. Eu vou lutar com Deus igual Jacó, querido. Ele não é Deus apenas para os cristãos. Para o mundo, ele é só Deus. Mas para nós cristãos, ele é um pai que é Deus. Diga para o seu irmão, ele é seu pai. Quando você for orar, não use a palavra Deus, use a palavra pai, aba pai, paizinho, para confirmar sempre no seu coração que você tem um pai. Melhor do que um Deus poderoso é um pai amoroso. E ele é um pai que te ama incondicionalmente, que você nasceu em Cristo como filho. E tudo que o pai tem já é seu, então a sua própria oração já muda. Você ora, é claro que você ora, mas você ora como alguém que se apropria. Você não ora como alguém que vai pedir para Deus ver se vai te dar, e ainda se você pagar o preço, ele vai te dar. Não, você ora como um filho. Pai, obrigado, porque é meu, por direito. O Senhor me amou primeiro. Romanos 8:32 vai dizer que aquele que nem a seu próprio filho poupou, está dizendo assim, ele já fez a obra da cruz, já fez o que tinha que ser pior que podia ser feito. Aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós naquela cruz, como não nos dará com ele o quê? Todas as outras coisas. Todas as outras coisas. Deuteronômio 28, como eu mencionei, fala que a gente tinha que cumprir todas as leis para ser abençoado. Efésios 1:3 já diz que eu sou abençoado com todas as bênçãos. Então não é toda a lei cumprir, é toda a bênção que eu sou abençoado. Eu já tenho tudo que eu preciso nele. E o que me resta é fazer o quê? Descansar, crer e descansar. Há um esforço que eu e você precisamos fazer. Você falou, Zé? Há um esforço que eu e você precisamos fazer. Há um único esforço. Está lá em Hebreus. Sabe qual é o esforço? Aí que entra o que eu falei, de você separar tempo para isso. Isso é um esforço. O texto diz que eu e você precisamos nos esforçar com diligência para entrar no descanso. Então, assim, é necessário que eu de fato estude, aprenda, busque essa revelação, essa luz, dedique o tempo, para que eu entenda e eu entro num ambiente de descanso, no sabático de Deus, porque está tudo consumado, está tudo pago. Eu só preciso crer nisso. Eu fico vendo esses crentes de hoje, pelo amor de Deus, irmãos. Está muito igual lá fora, irmãos. Crente que, irmãos, não tem nada contra futebol, eu gosto de futebol. E jogo bola pra caramba. Vocês nunca me viram jogar bola, está falando. Agora pensa comigo. Irmãos, uma das coisas que eu me converti foi quando alguém pregou para mim exatamente isso. Hoje você não pode nem usar isso mais. Porque ele disse para mim o seguinte, aqui, ele falou comigo no início da minha conversão, ele falou assim, aqui, nós como cristãos, a gente independe se o time ganha ou perde. Nós somos felizes, time ganhando ou perdendo. Aqui, nós como cristãos, não importa o time que ganhou, ainda que a gente goste de algum time. Aí ele entrou em outras coisas. Aqui nós como cristãos, não importa se é carnaval, se é sábado de aleluia, se é balada, se é segunda, se é terça, tudo para nós é tudo igual, porque aqui existe uma paz dentro.
não é fora. E essas coisas me impactaram. Um primo meu mesmo pregou isso para mim. Isso me impactou. Aí hoje não dá para pregar esse evangelho mais. Porque os próprios crentes estão lá, sextou. Ah, sextou, segundou, irmão, terçou, quartou, tudo é igual para nós. Irmão. Os crentes que choram quando o time perde. Briga por causa de time de futebol. Quem está catucando o Fabinho aí? E quando vai jogar bola? Foi falta, não foi. Aí, aqui não tem crente não, irmão. Aqui é pancada. Ai, ai. A gente não está sendo inspiração para ninguém lá fora. Em todas as áreas, infelizmente, não está sendo inspiração. Isso só mostra uma coisa para nós, que não é trabalhar comportamento que muda as pessoas. É trabalhar identidade. Enquanto a gente não souber quem nós somos, a gente vai comportar assim mesmo. Então, assim, está difícil, está muito igual. O Covid, tinha crente mais desesperado que ímpio. A igreja era para ser o refúgio do mundo, mas via crentes muito mais em desespero do que o próprio mundo. É muito igual. Quando nós fomos chamados para ser diferente. E quando a gente entende a nova aliança, parece que a gente está mudando de assunto, mas não está. Quando a gente entende o estar consumado, a gente entende quem a gente é em Cristo, a gente entende sobre a nossa identidade, sobre a identidade dele como Pai. A gente entende Colossenses 3,3 que fala que a gente está dentro de Cristo e Cristo está dentro do Pai. Se dentro de Cristo já é o suficiente, Cristo ainda está dentro do Pai. Como é que o diabo vai tocar em nós, irmãos? Quando a gente entende que ele já é derrotado, ele pode até não ser aí fora, mas na minha vida ele é e na sua. Aleluia! É por vida, é por gente, é por crer ou não crer. E se você crê que ele é um derrotado, não tem conversa com ele, mas não, ele é derrotado em nenhuma área da sua vida, mesmo que dê errado, você vai dar tributo a ele. Porque na sua vida, se você crê, ele é derrotado. A graça está disponível para todos, mas serão salvos só quem crê. Então, o mesmo raciocínio do diabo, ele está derrotado para todos, mas ele só é derrotado na vida daquele que crê. E o seu comportamento mostra para ele se você crê ou não. Porque o que tem de crente desesperado, quando fala que o diabo se levantou, aí ele roubou a minha bênção. Crentes que não conseguem dormir. E para dormir tem que usar o quê? Remédio controlado. Tem que usar o calmante, azepam, Adenol, Lexotan. Descansa nele, irmão. Vai para esse ambiente de descanso. E nada tem o poder de te trazer qualquer preocupação que interfira no seu sono. Porque eu e você fomos chamados para viver o sono do justo. E não porque você é justo, porque você é bom, mas é porque ele te justificou na cruz. Nós somos justificados nele. Quando você entende que tudo é ele, não tem espaço em você para a incredulidade. Porque a incredulidade entra quando você pensa que alguma coisa é você. Você não faz bem feito, pronto, entrou a incredulidade. Ou deixa de fazer, ou faz errado, aí pronto, você fala assim, eu não mereço. Aí você começa a ser incrédulo acerca de alguma coisa. Mas não tem nada a ver com você. Quando você sabe que tudo é ele, não tem espaço para diabo, para sistema do mundo, para nada, nem para incredulidade. E a gente só entra o quê? No ambiente de descanso. Para a gente encerrar, vai dar tempo de dar esse texto para vocês sim. Gênesis 15. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Gênesis 15. Põe no telão para mim, por favor. A partir do 9, obrigado. Só para situar vocês, isso aqui veio de um pacto que Deus estava fazendo com Abraão, sobre Abraão ser pai de uma grande nação. E aí nessa conversa de Deus e Abraão questiona Deus, fala assim, mas como pode eu ser pai de uma grande nação se eu não tenho filho? E o filho que eu ainda tenho não é meu filho, é adotado. E aí Deus, nessa conversa com Abraão um pouco antes, a gente não vai ler tudo, depois você pode ler em casa com calma,
Deus fala para Abraão assim: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Pode seguir direto. E trouxe-lhe todos esses, e partiu-lhes ao meio, pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. Bora. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, presta atenção nesse detalhe aqui, e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. Diga comigo, um profundo sono. Mais forte, um profundo sono. Um profundo sono caiu sobre Abrão. Então Abrão foi dormir, sim ou não? Num profundo sono, sono REM. Aquele sono mesmo que nada acorda, tá? Deus fez isso. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. É por causa do tipo aqui da cruz, mas vamos lá. Então disse Abrão: saibas de certo que peregrinas será, e disse a Abrão: saiba que de certo que peregrino será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligido por 400 anos. De fato se cumpriu lá no Egito. Mas também julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice, serás sepultado. Esse texto aqui talvez esteja fora de cronologia. Falou isso primeiro, depois ele caiu em profundo sono. Enfim, no momento do episódio que eu vou ler aqui com vocês, Abrão estava em profundo sono. Continue, por favor. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Deus falando. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno, olha isso aqui agora, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Pode parar aí por enquanto. Naquela época, para vocês entenderem um pouco sobre isso, a cultura daquela época era a seguinte: se eu ia fazer um pacto, ou Júnior, por exemplo, uma aliança, um acordo, um contrato, naquela época existia essa cultura, principalmente quando esse acordo, essa aliança era uma aliança mais profunda, uma aliança de algo maior, talvez uma negociação maior. Então existia essa cultura, que a gente pegava animais, partia os animais no meio, colocava uma banda para um lado, uma banda para o outro, o sangue no meio. E eu e o Júnior passava sobre esses animais, fazendo esse pacto, fazendo essa aliança, dizendo, eu estou dizendo para o Júnior o seguinte: olha, eu não quebro essa aliança contigo, você também não vai quebrar essa aliança comigo. Se um de nós quebrar essa aliança, na lei da época, era partido como os animais, era a morte. Então, passava-se no meio das alianças, no meio das metades, os dois comprometidos com a aliança. Quem está entendendo até agora? E Deus faz exatamente isso. Ele fala assim: ó, prepara os animais então, eu estou fazendo uma aliança contigo, prepara os animais, parte os animais no meio e vamos fazer essa aliança. Você está duvidando que eu posso fazer isso? Que Abrão era avançado em idade, Sara era estéril, então era algo assim, para os olhos humanos, impossível de acontecer. E Deus chamou os dois para a aliança. Agora olha que interessante, irmãos, que no momento que era o momento de passar nas alianças, Deus coloca Abrão no profundo sono. Como que eu, em profundo sono, eu vou andar nas alianças? Como que o homem em profundo sono pode andar em alianças? Fazer qualquer tipo de aliança, passar nas metades? Deus coloca Abrão em profundo sono, e isso tem uma revelação para nós. E o texto diz para mim e para você, que quando o sol se pôs, houve uma escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo. Tem traduções diferentes, que fala da fumaça e do fogo. É isso que a gente precisa entender. A fumaça é o próprio Deus que se apresentou lá no tabernáculo em forma de fumaça. A tocha de fogo é Jesus, a tocha do mundo, a luz do mundo. Ele veio com uma tocha. O que aconteceu aqui, irmãos? Esses dois símbolos é do Pai e do Filho. É o símbolo de Deus Pai e Deus Filho. Eles passaram na aliança por Abrão. Enquanto Abrão estava no seu lugar de descanso, quem estava ali se sacrificando, se prometendo, se comprometendo, era o Pai e o Filho. Esse é o tipo da cruz, irmãos. E a cruz já aconteceu. E qual é a figura nossa nesse processo? Qual é a figura nossa quando a aliança foi feita entre o Pai e o Filho, que seria a morte e derramamento de sangue? Qual é a posição nossa? Abraão já mostra para nós. É o profundo sono, é o descanso.
E o que a gente vê hoje? Vê uma igreja descansando, uma igreja confiando? Não, mas a gente vê uma igreja atordoada, preocupada, abatida, desesperada, tudo contrário disso. Por quê? Porque pensa que é ele que tem que entrar na aliança. Mas você vai quebrar a aliança todo dia. Se fosse um homem que tivesse feito aliança com Deus, você pode ter certeza que a gente não chegaria até nós evangélicos. Essa aliança não tem nada a ver com você. A gente vê aí pessoas famosas, infelizmente, escandalizando o evangelho, quebrando aliança, crente que quebra aliança com crente, membro que quebra com pastor, pastor que quebra com membro, pastor que quebra com Deus, e Deus não quebra com ninguém, porque a aliança não foi feita com nós, não tem nada a ver com a gente. Está lá no Velho Testamento, mas é uma sombra da nova aliança, que pai e filho passam naquelas metades e coloca o homem como a gente deveria estar, num profundo sono. E esse profundo sono, irmãos, não é que você tem que dormir o dia inteiro até 10, 11 horas da manhã, não trabalhar, não é nada disso. Mas é você trabalhar em descanso, é você acordar em descanso, é você dormir em descanso, é você viver em descanso, é você passar pelos problemas em descanso. Quem entende isso? É nada te tirar esse descanso por saber que uma obra consumada foi feita, aconteceu, e que aqui era sombra, mas hoje já é fato. Aqui era promessa, mas hoje já foi cumprido, por você e por mim. E que resta você e eu entender isso e descansar, e confiar. E tudo que você precisa aconteceu nessa aliança. Amém. Amém, irmãos. Eu tenho paciência com vocês, tá, irmãos? E vocês têm comigo? Então a gente vai ensinar isso até você aprender. Você não precisa de remédio controlado para dormir. Você só precisa crer que ele é o remédio. Os médicos são bênçãos, mas se você crer, você já foi curado na cruz. Você já foi amado. Ah, pastor, eu tenho orado a Deus para ele me ajudar a amar. Ele não vai te ajudar a amar, não. Só você amar. O amor já está derramado no seu coração. Ah, vou buscar minha vitória, pastor. Fazer uma campanha aí, ó. Você vai buscar a sua vitória? Não, você vai descansar, irmão. Porque naquela cruz, o nosso Cristo morreu, e Paulo vai dizer em Romanos 8,37, que eu e você, nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Por aquele que nos amou. A gente precisa crer mais, irmão. O meu justo viverá da... Ô, Léo, que bom te ver, Léo. Pedreiro de excelência, tá, irmãos? Glória a Deus pela sua vida, tá, Léo? Você é bênção. O meu Cristo e o seu Cristo já pagou tudo por nós. Você crê nisso? Aleluia. Imagine você receber um cupom de R$1.000 de compra. Diga aleluia, irmãos. Agora quer ver se você vai dar o mesmo aleluia. Eu vou falar de novo. Imagine você dar para alguém R$1.000 de compra. Não, 10 mil. É dando que se recebe. Mesmo dando pouco, né, irmãos? Cada um dá o que pode. Então, mas imagine você recebe R$1.000 de compra, pago, tudo certo, ó, paguei lá. Aí você chega lá, passa no caixa, o caixa vai te cobrar de novo. O que você faz? Deixa de ser crente, não é isso? Não, que pagou, e quero chamar o gerente e arrumar o fuzuê. Porque alguém passou para você o cupom, você sabe que é alguém que tem grana, que carimbou, está lá o carimbo de pago, tudo certinho, bonitinho, você vai atrás do seu direito. Volta troco errado para você, irmão. Você vai atrás do seu direito, sim ou não? Quem lembra aqui de um dinheiro que você emprestou para alguém e não pagou? Levanta a mão. Se tem vergonha não, pode levantar a mão. Ah, vocês não levantam mais, vocês estão medo da pegadinha, né? Não, não vou, pode levantar a mão. Ué, quem emprestou dinheiro aqui que a pessoa não pagou? Que benção, hein? Povo honesto, esse povo que anda contigo. Eu já emprestei e não pagou. Ah, agora começou as mãos a aparecer. Sempre tem isso, emprestou algum objeto, a pessoa não devolveu. Né? A gente sempre lembra. A gente lembra quando alguém paga alguma coisa para nós, a gente reivindica o nosso direito.
Se a gente empresta alguma coisa que é nossa, a gente às vezes fica até chateado com essa pessoa. Tem até gabinete pastoral para isso, sabia? Pastor, quero uma reunião com você. Não pediu reunião para perguntar se podia emprestar, mas depois pede para resolver o problema do empréstimo. Aí a gente vai para a reunião sabendo, já imaginando o que se trata. Mas a pessoa quer o direito dela, sim ou não? É ou não é assim, irmãos? A gente está sempre querendo os nossos direitos, sim ou não, irmãos? Em todas as áreas da vida. Se alguém pagou algo para você, você quer. Se você compra um produto estragar, está na garantia, o que você faz? Vai lá para o técnico e paga lá para arrumar ou vai para onde tem que consertar para você? Hã? Você vai buscar o seu direito, sim ou não? Quando está ali disponível, a gente vai lá, busca direito. Não é assim? A conta vem alta, opa, tem alguma coisa errada. Eu vou buscar na CEMIG o meu direito. A gente está o dia inteiro buscando direito. Agora, quando se trata dos nossos direitos, pela dívida que foi paga lá na cruz, a gente fica igual mendigo espiritual. A gente não entende, e aí a gente fica vivendo como escravo. A gente não, mas é em outro lugar por aí, aqui não, amém? Amém. De pé no seu lugar, então. Amém. Deus é bom. O nosso Pai é bom, amém, meus irmãos? Os irmãos podem pegar o gasofilaço, por favor, a gente já vai encerrar. Já estão vindo ali. Antes da gente orar, a gente vai recolher os dízimos e ofertas. Você que trouxe a sua oferta, trouxe o seu dízimo, você pode trazer aqui à frente. Pastor, você não vai orar sobre dízimo e oferta? A gente pode até orar, irmãos. Mas a sua atitude de fidelidade é muito mais poderosa que qualquer oração.